Oi, pessoal, tudo bem? Aqui Padre Vanzella, que trabalha aqui na nossa paróquia de Santo Antônio, e nós estamos começando agora a nossa trezena de Santo Antônio. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que foi pensada essa trezena? Como foram escolhidos os assuntos? Que critério que foi usado para que nós tenhamos os conteúdos a serem ministrados durante as homilias da nossa trezena? E eu estou aqui para conversar sobre isso. Nosso conteúdo foi pensado a partir do Concílio Vaticano II e da sua visão de igreja. É o que nós chamamos geralmente de eclesiologia conciliar, ou seja, o concílio apresentou uma estrutura na qual nós vemos o quê? O que o Papa João XXIII falava, o ajornamento, ou seja, a gente fazer uma atualização da igreja. Com isso, o concílio foi um concílio pastoral. E no concílio pastoral, a gente vê o papel do pastor. E no papel do pastor, uma palavra é fundamental, que é a relação. A relação que existe entre o pastor e o rebanho, entre o pastor e o ambiente que ele trabalha, entre o pastor e as ameaças ao rebanho. A mesma lógica foi usada para construir o Vaticano II. E qual é a estrutura pensada para isso? Ela decorre da imagem da cruz. Nós sabemos que a cruz tem uma dimensão vertical e a cruz tem uma dimensão horizontal, mas ao mesmo tempo é necessária uma união entre as duas dimensões. Se essa união não acontece, nós não temos cruz. Nós temos dois pilares de pau. Pois bem, o cardeal Montini, que mais tarde vai se tornar o Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, e a festa dele comemoramos agora no próximo dia 29, ele apresentou um modelo a partir disso. E o que ele vai dizer? A dimensão vertical vai nos colocar, então, a nossa relação com Deus. Dentro da relação com Deus, nós temos, em primeiro lugar, o Deus que se revela. E isso gerou um primeiro documento do concílio, a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. Deus tem a iniciativa de se dar a conhecer a nós, para que nós também possamos conhecê-lo e estabelecer um relacionamento com ele. E esse relacionamento se estabelece, a nossa resposta para ele, a partir do quê? Da liturgia, na qual nós buscamos a nossa relação com Deus. E sobre a liturgia temos um segundo documento do Concílio Vaticano II, que é a Sacrosanctum Concilium. Então aqui já vimos duas relações entre da igreja e que nós percebemos. Relação com Deus e a igreja em relação, e nós em relação com Deus. Deus se revela, nós respondemos. Daí vamos para o centro da cruz. O que é o centro da cruz? É a própria igreja. E dentro dessa visão da própria igreja, a identidade eclesial. Assim nós temos diversos documentos. O primeiro documento é a assim chamada Lumen Gentium, que vai falar sobre a igreja. Que é a igreja, como é constituída a igreja, como ela é preparada, quais são os elementos da sua hierarquia, quais são as relações entre a igreja agora e o fim dos tempos, e por fim, a imagem da Virgem Maria, mãe e modelo de igreja. Aqui nós temos o primeiro documento dessa linha, Lumen Gentium, a identidade da igreja. Depois nós vemos a identidade dos membros da igreja numa sequência de documentos. Os primeiros, os bispos. Daí tem um documento chamado Christus Dominus. Esse documento vai falar então do quê? Da identidade e da missão dos bispos. Em seguida vem os presbíteros, os padres. Aí tem um outro documento que se chama Presbyterorum Ordinis, que vai falar da vocação e missão dos presbíteros. Só que tem ainda um outro documento sobre os presbíteros que se chama Presbyterorum Ordinis, que trabalha a formação
do presbítero, né? O itinerário que tem que se ter para se chegar ao presbitério. Depois nós temos um documento sobre os consagrados, os religiosos e religiosas, que é o chamado Perfecta Caritatis. É o documento que vai falar então da vida religiosa dentro da igreja, das congregações, das comunidades de aliança e vida e das ordens. Depois nós temos um documento sobre os leigos e leigas, que é a outra identidade, que é a Apostólica Actuositatem. Por fim, temos um outro documento que mostra uma relação da igreja, que é a Orientalium Ecclesiarum, a relação que nós temos com as igrejas católicas de rito oriental. Então, aqui nós vemos, nessa parte central, a igreja em relação com si mesma, depois a igreja em relação com os bispos, a igreja em relação com os presbíteros, a igreja relacionada com os consagrados e a igreja relacionada com os leigos e a igreja na sua relação com a igreja oriental. Por fim, nós temos essa dimensão horizontal, a igreja e o mundo. Nessa relação de igreja com o mundo, nós temos, em primeiro lugar, a igreja que se relaciona com outras igrejas, que é justamente o trabalho do diálogo ecumênico. As igrejas que reconhecem o nosso Deus, que é o mesmo Deus, reconhecem a divindade de Jesus Cristo, porque existem muitas outras denominações que não reconhecem a divindade de Jesus, que a gente vê, por exemplo, em outras religiões. Mas mesmo assim, próximo de nós, usando da Bíblia, tem uma igreja que não é cristã, por exemplo, que é o caso dos Testemunhas de Jeová, porque Testemunha de Jeová não reconhece Jesus como Deus, logo eles não são cristãos. Eles estão fora do movimento ecumênico. O movimento ecumênico é só com igrejas que reconhecem Jesus como Deus. Aí o documento é a Unitatis Redintegratio, que fala da restauração da unidade. Depois temos o relacionamento com as outras religiões. E dentro do relacionamento com as outras religiões, a questão da liberdade religiosa. Aí vem um outro documento que se chama Dignitatis Humanae, que trata dessa questão. A terceira relação que nós temos é com a cultura, com o modo de pensar, de ser e de agir dos diferentes povos, né, e das diferentes regiões, até culturas locais, que nós temos que nos relacionar com a cultura. Por exemplo, aqui nós estamos no litoral e a cultura do litoral, né, é a cultura caiçara. É diferente da cultura interiorana, que é a cultura caipira. Ou no Brasil nós temos a cultura nordestina, que é uma cultura muito famosa. Nós temos a cultura mineira, nós temos a cultura goiana, regiões com relações próprias. E nós devemos, como igreja, nos relacionar com todas essas culturas. E o documento se chama Nostra Aetate, né? Os nossos tempos de hoje. Temos em seguida o relacionamento com o mundo. Nós estamos no mundo e dentro do mundo todos nós precisamos nos preocupar com as realidades temporais. E essas realidades são legítimas enquanto nós somos seres de natureza e precisamos da natureza para que a gente possa então sobreviver. Sem alimentação, sem moradia, sem vestuário, a gente morre. Então, o mundo ele é importante para a vida humana e nos relacionamos com esse mundo. E aí tem uma constituição pastoral chamada Gaudium et Spes, que vai tratar disso daí. E continuando dentro do mundo, nós temos dois elementos importantes. O primeiro é a comunicação. A comunicação é que faz com que os nossos relacionamentos possam existir. Seja desde um princípio mínimo de comunicação, que é o diálogo entre duas pessoas, até a comunicação entendida em toda a sua grandiosidade. Aí a gente vê, né, que hoje o mundo é unido pela comunicação. E aí existe um documento que se chama Intermirífica. E dentro desse documento, então, se trabalha justamente essa questão. Outro problema que a gente tem no mundo que é muito importante é o problema da educação.
A educação que não se limita ao estudo, né? A escola. A educação que começa em casa, passa pela escola e que se faz presente até mesmo na igreja a partir das necessidades da educação na fé. Então temos outro documento que trabalha isso. É o documento Gravissimum Educationis. E por fim, a igreja se relaciona com o mundo a partir da missão, na sua ação missionária, nas diferentes áreas, maneiras e formas. E aí nós temos um documento chamado Ad Gentes. E assim, o que nós temos? A igreja, na sua dimensão vertical, relação com Deus, no seu centro, a relação consigo mesma, e na dimensão horizontal, a relação com o mundo. E a nossa trezena pega justamente isso. A igreja em relação com Deus, Deus se revela, e nessa relação o ser humano responde pela liturgia. Depois, dentro dela, qual é a nossa identidade? Depois, quem são os bispos, quem são os presbíteros, quem são os religiosos e religiosas, quem são os leigos e as leigas. E na sua relação com o mundo, as outras igrejas, as outras religiões, a cultura, o mundo, dentro do mundo, a comunicação e a educação. E por fim, a missão. E aqui nós temos todo o esquema da trezena da nossa festa de Santo Antônio.